Ora, boa tarde a todos. O tema deste vídeo é um tema bastante controverso, que é o tema da alimentação paleo, que me vai permitir abordar alguns princípios essenciais na alimentação e, ao mesmo tempo, também contrariar alguns mitos que vêm sendo veiculados sobre a dieta paleo. Para quem conhece os princípios da dieta paleo, tecnicamente ela foi desenvolvida há mais de 20 anos atrás, mas só há pouco tempo é que se tornou popular. E como qualquer outra dieta, entre aspas, tornou-se popular com um livro de um autor norte-americano que levou a coisa mais além do que simplesmente os artigos científicos e a pesquisa que já tinha vindo a ser feita. Foi o Loren Cordain. O Loren Cordain, na prática, é quem ganha a fama, por assim dizer, da dieta paleo. Mas ele é de longe o seu maior defensor e é de longe também aquele que é o mais especialista na dieta paleo. Se nós analisarmos o livro dele, e eu tive a oportunidade já de o ler algumas vezes, é um livro que parece literalmente mais uma dieta à americana, portanto, mais uma chamada Fad Diet. Está totalmente feito e pensado para ser mais uma dieta de emagrecimento. E a dieta paleo não tem nada a ver com dieta de emagrecimento, pelo contrário, é preciso ter em conta ser paleo não tem absolutamente coisa nenhuma a ver com perder gordura. A perda de gordura, o controle do peso e todos os benefícios na saúde vêm como consequência das melhores escolhas alimentares. Portanto, aproximam-nos daquilo que seria uma alimentação mais adequada. Em primeiro lugar, obviamente que isto leva a que muitas vezes, quando me falam em dieta paleo, eu levanto um bocado o sobrolho e digo, ok, mas o que é isso, dieta paleo? Ninguém faz a mínima ideia do que é que se comia há milhões de anos atrás. A verdade é que os princípios da dieta paleo até são certos. Podem não ser muito aplicáveis nos dias que correm, porque a conveniência, o stress a que estamos sujeitos, as necessidades, a forma como nos alimentamos, social, e o facto de não termos que caçar a alimentação, faz com que as nossas prioridades também tenham mudado e não nos podemos centrar tanto nos fundamentalismos daquilo que era há milhões de anos atrás, onde o homem só tinha que sobreviver. Isto leva-nos ao quê? Também as nossas preferências mudaram. Nós queremos alimentos saborosos, nutricionalmente densos, mas também minimamente fáceis de ter à mão e de preparar e de ter ao alcance. Não queremos deixar de ter esse luxo de poder ingerir o alimento quando nos apetece. Ora, o homem do paleolítico às vezes não tinha comida de todo. Portanto, tinha que caçar para poder comer. Isto muda completamente o prisma das prioridades da sobrevivência humana. Muitas vezes confunde-se também uma dieta paleo com uma dieta low carb. Uma dieta paleo não tem nada a ver com ser low carb. Pode não ser. Aliás, nós temos várias populações que fazem uma alimentação paleo style, descritas em artigos científicos de outros especialistas, como o Leidenberg, da Noruega, se não me engano, ou Copenhague, nunca me recordo se ele é dinamarquês, se ele é norueguês. O Leidenberg fala muito dos Kitava, que se alimentavam de brócolos. Ora, de brócolos, para tubérculos. E a alimentação deles à base de tubérculos tinha cerca de 60% de hidratos de carbono. Ou seja, não era de todo uma alimentação low carb. Obviamente podem dizer, mas isso era aquilo que existia na região onde eles vivem. Claro, obviamente, mas é isso que se trata muito do estilo de vida paleo, é alimentarmos daquilo que estamos ali ao pé. O que é que muitas vezes é confundido com dieta paleo? Ser isento de glúten, ser isento de lactose, ser isento de cereais, ser isento de tudo que seja produtos processados, etc. Hoje em dia, como está, não faz sentido. Mas também não faz sentido nós fazemos uma paleo style e depois andamos a comer iogurte grego do Lidl. É ridículo. Okay? O que é que realmente nós podemos aproveitar? E devo dizer que a dieta paleo e toda a leitura que eu fiz sobre a paleo me trouxe muita aprendizagem sobre alguns princípios essenciais a implementar na alimentação. Nós podemos implementar aquilo que são realmente os princípios básicos de uma alimentação saudável. Escolhas alimentares. Quantidades ou moderação. Numa situação ideal, nós começamos a ensinar o nosso corpo a só comer quando tem fome e nunca chegamos ao ponto em que temos muita fome. Mas isso também nos levou a uma coisa, que foi o fracionamento alimentar não ser tão exagerado. Durante muito tempo as pessoas pensavam que tinham que comer durante cada 2 horas por manter o metabolismo ativo, para não ter fome, etc. A verdade é que tinham cada vez mais fome, sobretudo quando estavam em restrição. Ora, o que a dieta paleo diz é não é preciso comer a cada 2 horas, isso não faz sentido absolutamente coisa nenhuma. Come-se quando há disponibilidade de alimento e quando há necessidade de o comer, quando há fome.
Isso levou-nos, por exemplo, ao jejum intermitente, que é uma prática que veio muito e apareceu muito com a dieta paleo e foi muito reforçada pela paleo. Portanto, falam muito de escolhas alimentares e por escolhas alimentares refiro-me a nós vamos preferir alimentos o menos processados possível, alimentos com o mínimo de ingredientes possível e não se afastem do seu original. E se nós virmos, grande parte dos problemas associados à alimentação portuguesa tem a ver com o processamento alimentar, não tem a ver com os alimentos na sua gênese. Se nós olharmos para a alimentação do tipo mediterrâneo, ela não se afasta muito da dieta paleo, ok, tem leite e derivados, mas tudo o resto, toda a base, aproxima-se da dieta paleo. Carne, peixe e ovos como fonte proteica, carnes magras. Na verdade, o que a alimentação do tipo mediterrâneo devia fazer era dizer carnes pouco processadas, porque o processamento da carne também vai trazer grandes desvantagens. Refiro-me às charcutarias, carnes curadas e fermentadas e com muito mais gordura do que aquilo que seria natural no animal. Hortaliças frescas, fruta fresca, oleaginosas, cereais pouco refinados, pouco processados. O que nós fazemos aos cereais é justamente processá-los o mais possível para ter alimentos saborosos e agradáveis, porque não gostamos do cereal como ele está, quando na verdade é justamente isso que traz problemas. E o caso típico é o trigo. Portanto, o trigo na natureza é inócuo, não tem qualquer, na sua natureza não tem qualquer problema, mesmo transformado em farinha não tem qualquer problema, fica nutricionalmente bastante pobre, mas nós transformamos-lo em cereais de pequeno almoço, em massas, em bolachas, em tostas, em produtos 1001 de pronto a comer, etc. E adicionamos muitas vezes apenas a proteína do trigo a alimentos para aumentar a sua conservação. Se repararem, muitos alimentos processados, eles têm glúten ou proteína de trigo na sua composição como conservante ou então como reforço da proteína. Caso típico, hambúrgueres. Como é que se admite que o hambúrguer tenha 60% de carne e 30% de proteína de trigo? Não é carne. É um produto que também tem carne, por acaso. Isto leva-nos à questão de facto que os cereais são um dos pontos a abater na dieta paleo. O outro é o outro alimento que também faz parte da alimentação mediterrânica, que são os leites e derivados. Olhando para estes dois eixos de grupos de alimentos, nós temos que, primeiro que tudo, questionar a necessidade de os comer sim ou não e o gosto da pessoa. E os benefícios que podem vir, ou as vantagens que podem vir de incluir estes grupos alimentares na alimentação do indivíduo. No que diz respeito aos cereais, os hidratos de carbono são um componente essencial para quem faz exercício físico. Não faz sentido nós dizermos que também podemos queimar gordura, também podemos utilizar a proteína em algumas situações, mas aquilo que o corpo se alimenta realmente em esforço, até começar a utilizar a gordura, é do nosso glicogênio muscular, que é reforçado pela ingestão de hidratos de carbono. Obviamente temos de ter cuidado, não ingerir açúcares adicionados, não ingerir cereais que sejam pobres nutricionalmente, mas eles são um substrato energético muito importante. A forma como nós os gerimos depende muito de pessoa para pessoa. Não existe um valor ideal de hidratos de carbono para ninguém. E a forma como nós lidamos ao longo do tempo, e atenção que pode mudar, nós aos 20 anos podemos ter uma tolerância diferente aos 30, aos 40 e aos 50 anos, a forma como nós lidamos com os hidratos de carbono é que deve determinar a forma como nós os incluímos. Certo é que devemos escolher fontes que sejam realmente como estão na natureza. Portanto, quando nós olhamos para umas bolachas que têm farinha de trigo e uma série de outros ingredientes que nada têm a ver com o trigo, quando nós olhamos para uns cereais de pequeno almoço que têm 30% de cereais ou 40% de cereais e tudo o resto são aditivos e açúcar, questionamos, aquilo já não existe assim na natureza. E o caso típico são os cereais de pequeno almoço. Não existem na natureza. Aquilo é um produto processado do homem. É como se fosse uma bolacha com a forma de um cereal de pequeno almoço. E nutricionalmente são tão pobres que têm que ser adicionados vitaminas e minerais. A mesma coisa com a farinha. Isso é um problema do pão. Quando nós olhamos para a farinha pode ser 100% de trigo, pode ter só um ingrediente, mas já se perdeu a fibra e quando se processa, grande parte do complexo B também se perde. Ou seja, são fontes naturalmente com o processamento nós perdemos a sua riqueza nutricional que estaríamos à espera daqueles alimentos. Podemos contrariar isso, incluindo não apenas os cereais, e o menos processados possível, como já disse, e inteiros sempre possível, e refiro-me a arroz o menos refinado possível e às vezes utilizar também a massa e o pão o menos refinado possível, e combinar com leguminosas, que são excelentes fontes de vitaminas do complexo B. E esta é outra polémica da dieta paleo. Portanto, para o homem do paleolítico, não fazia sentido ingerir um alimento que não estivesse digerível no seu estado natural, que é o caso das leguminosas. Tinham que ser demolhadas e tinham que ser cozinhadas. Mas nós hoje temos a possibilidade de incluir esses alimentos na nossa alimentação. E eles são nutricionalmente muito ricos.
proteína, vitaminas do complexo B, zinco, fósforo. São uma excelente forma de adicionar fibra à alimentação e é uma fibra que até educa o nosso intestino. Eu sei que nós normalmente sentimos os efeitos secundários da flatulência, mas também é educadora do intestino. É uma questão de termos uma ingestão equilibrada e escolhemos naturalmente sempre possível de molhar o feijão em seco e depois cozinhar, nem que cozinhemos uma grande quantidade, congelamos e depois descongelamos quando é necessário. Quando usamos de frasco ou lata, devemos lavar o melhor possível para tirar todos aqueles aditivos. O problema não é que aquilo engorde mais do que o em seco, mas é que tem tanto sal e tantos aditivos que muitas vezes são esses aditivos que nos provocam o mal-estar. Pensemos porque é que aquela magnífica e fantástica água do grão, se nós a batemos como se fossem claras de encastelo, fazem espuma como se fossem farófias. Não é para comer, por favor. Ok? Não é bom para a vossa saúde. E nessa água, um dos componentes que se pensa estar, e nas próprias leguminosas, são as lectinas. Existem estes dois inimigos da saúde humana para os defensores da paleo, que são o glúten e as lectinas. É muito discutível até que ponto é que as lectinas reagem com o sistema imune humano. Não é uma coisa, sobretudo tendo em conta a quantidade de leguminosas que nós comemos, que não é muita, não é muito fácil dizer que as lectinas vão provocar imensas doenças autoimunes, porque não existe nenhuma evidência científica robusta sobre isso. Podemos dizer, são alimentos que nós não deveríamos digerir, provavelmente, mas nós também não deveríamos digerir a alface e digerimos. Portanto, não vamos por aí. Seria quem é que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo. E isto leva-nos à questão, ok, não podemos ser fundamentalistas. As leguminosas têm o seu papel, os cereais têm o seu papel. É uma questão de adequar e voltar a olhar para o fator primordial na alimentação humana, que é o fator quantidade. Uma pessoa de 50 kg, se ingerir 300 gramas de hidratos de carbono por dia, é natural que tenha as suas consequências, a não ser que faça Ironmans de vida. Uma pessoa de 70, 80 kg pode ir facilmente esses valores. Não é nada por ali além. Quer se faça ginásio, quer faça corrida. É perfeitamente normal. Está dentro do que seria de esperar. Mas pode sentir-se a meio, pode sentir que a meio, se calhar o seu corpo já não está a tolerar tão bem os hidratos de carbono e vai ter que aprender a reduzir a sua ingestão de hidratos de carbono e aumentar a ingestão, neste caso, de gorduras, sendo que a proteína está de acordo com o peso. Portanto, o fator quantidade, que para nós é tudo, porque nós já não somos pessoas que nos limitamos a sobreviver, nós vivemos e queremos potenciar as nossas capacidades. No ser primitivo, isso não acontecia. O único objetivo do homem paleo era sobreviver. E isso hoje, felizmente, não é uma realidade. No que diz respeito ao leite e aos derivados, é sempre uma questão que levanta imensas questões, imensas polémicas. O homem é o único animal na idade adulta que bebe leite, o leite tem lactose, não devia ser digerido, etc. Primeiro de tudo, há que ter em conta uma coisa. De todos os componentes que existem no leite, a lactose é o mais inocente. Porque é um açúcar, ok? Não tem nenhum impacto no sistema imune, não tem nenhuma consequência a nível cerebral, a não ser que nós sejamos intolerantes e certa conversa. Não tem nenhum malefício direto na nossa saúde. Se uma pessoa for intolerante e isso descobre-se através de análises adequadas, e não tem nada a ver com as análises de intolerância, estamos a falar de testes laboratoriais, por exemplo, de respiração, em que detectam a lactose expirada e uma série de outros metabolitos, estamos a falar de consequências graves, como distensão abdominal, náuseas, etc. Não de um simples inchaço abdominal. Eu já disse uma vez no meu Facebook profissional que o glúten não fazia ganhar peso, fazia perder peso. Porque o indivíduo que é intolerante ao glúten também tem um problema, tem uma diarreia brutal. O indivíduo intolerante à lactose também, em última instância, vai perder peso, tendo em conta as diarreias intensivas que tem. Portanto, quando nós nos preocupamos com a lactose, na verdade estamos a esconder o real perigo do leite. O leite é uma fonte de proteínas, entre aspas. Um copo de leite tem apenas 7 gramas, não é nada por ali além. Mas pensemos que, essencialmente, que são proteínas que deveriam destinar-se a alimentar um animal, que é o bezerro. Não somos nós. Nós estamos a beber leite de uma espécie que não é a nossa. E estamos a ingerir um alimento que era para um animal crescer. Se é tão importante a mulher dar de mamar ao bebê nos primeiros meses de vida, também é importante a vaca dar de mamar ao bezerro nos primeiros anos de vida. E nós estamos a beber o produto que não é para o bezerro e é para nós. Isso quer dizer que temos que beber leite e deveria ser uma preocupação extrema se continuamos a fazê-lo? Não. Devemos simplesmente pensar, se eu gosto de leite, vou ingerir uma quantidade perfeitamente moderada de leite, estamos a falar de um copo, máximo 2 copos por dia,
Estamos a falar de 14 gramas de proteína, não tem nenhum impacto assim por ali além. Mas eu gosto deste alimento e eu não o bebo em litro, como se fosse água. E isso é o mais importante. Durante toda a nossa infância, a ideia é que o leite era o alimento mais saudável do mundo, que era importante para a prevenção da osteoporose e que não fazia mal nenhum. Hoje, o leite parece o demoníaco. Basicamente, até há pais que querem tirar o leite às crianças. Isto é um perigo, em primeiro lugar porque as crianças não têm o direito de escolha, portanto, são os pais que fazem essa própria escolha, e porque nós não sabemos até que ponto é que o cálcio do leite, de facto, até aos 21 anos, não é importante na formação da massa óssea. Aquilo que a ciência diz é que sim, que é importante até aos 99% da massa óssea formados aos 21%, a partir daí é totalmente insignificante beber ou não beber leite. O meu conselho sobre leite e derivados é, se tiram o leite, porque o leite é um alimento de um animal que não é da nossa espécie, pois então também tiram o queijo e o iogurte, que é feito exatamente do mesmo produto. Portanto, não é consistente nós estarmos a tirar um alimento e não estarmos a tirar outro, que é exatamente feito da mesma matéria-prima. Se nós queremos tirar partido do benefício nutricional dos alimentos do grupo do leite, então vamos olhar para aquilo que realmente nos traz benefício. Não tanto como fonte de cálcio, mas sim, como fonte de proteína conveniente, que é o caso do queijo fresco, ou do cottage cheese, ou do quark e do fromage blanc. São boas fontes proteicas para ser variável, para não ser sempre carne, peixe e ovos. Portanto, basicamente a nossa alimentação era à base de carne, peixe e ovos. Não é que me queixo muito, eu faço uma alimentação muito dentro disso, mas às vezes também gosto do meu iogurte. 2. Pelos benefícios que alguns desses alimentos possam ter na nossa saúde. É o caso do iogurte. O iogurte tem, de facto, bactérias vivas que ajudam a reforçar a nossa flora intestinal. Portanto, tem um efeito probiótico. Há outros alimentos que também o têm, como é o caso da chucrute, que é a couve prensada, e dos pickles, mas ninguém come pickles e chucrute como quem come iogurte. Portanto, é mais difícil de adicionar. O que é que isto nos leva? Se gosta de leite, se gosta de queijo, se gosta de iogurte, apenas se assegure que não use esses alimentos em grande quantidade no dia-a-dia, use uma quantidade moderada. Portanto, imagine, se cada porção for um copo de leite, ou mais ou menos 250 gramas de iogurte, que são 2 iogurtes, ou mais ou menos 150 gramas de quark, ou uma fatia de queijo de 20, 30 gramas, portanto isto é uma porção de laticínios, aponto para 2 porções por dia. Portanto, também não é saudável fazer a alimentação toda à base de leite e derivados. Olhando de novo para a paleo, isto é fazível dizer que fazemos paleo quando usamos lácteos? Eu não sei, nem acho que ninguém sabe aquilo que é realmente uma alimentação paleo. Porque nós não sabemos o que é que o homem do paleo comia. O que nós sabemos sim é que as escolhas que a alimentação paleo veio defender são extremamente úteis como guidelines para a alimentação do dia-a-dia. Alimentos o menos processados possível, moderação nas quantidades, estilo de vida ativo e não apenas fazer exercício, isso é muito importante. Não nos preocuparmos tanto em estar sempre a pensar em comer, e isso era um erro que muitas pessoas cometiam, estar sempre a comer cada 2 horas, cada 2 horas e meia, cada 3 horas, basicamente quase olhavam para o relógio horas antes da refeição acontecer, e o que é que isto nos leva? Mais fome e mais ansiedade. Portanto, é ideal encontrar um ritmo que o corpo consiga defender-se no seu intervalo adequado de refeições adequadas e não estar sempre a pensar tenho que comer daqui a 2 horas, tenho que comer daqui a 2 horas, tenho que comer daqui a 2 horas. Isto é um stress, é um fator de stress para o organismo. E isto é fácil de conceber nos dias que correm. Com a variedade de produtos que nós temos é cada vez mais fácil. Portanto, nós podemos variar os cereais, temos flocos de aveia, podemos usar também, por vezes, flocos de centeio, podemos usar flocos de cevada, mas sempre o menos processados possível. Ou seja, vocês olham para a lista de ingredientes e procuram cereais que apenas têm um ingrediente, no máximo 2, e não têm 50 ingredientes diferentes. Por isso mais valia comer neste um, sinceramente. Ao menos sabe bem. Outro ponto. Olham para as quantidades e adequam ao vosso peso. Não querem fazer uma quantificação muito, muito exagerada, usam um pouco o princípio do eyeball, ou, por exemplo, porções, isto de carne, isto de hidratos, etc. Ou seja, encontram uma forma quase autómata de encontrarem o equilíbrio das vossas quantidades. Ser o mais ativos possível e não esquecer um dos pontos essenciais da alimentação paleo era a adição de alimentos protetores. Frutas frescas, hortaliças frescas. Aqui também há uma polémica. Eu não faço a mínima ideia se havia silvas no Paleolítico, porque para comer tanta amora era bom que eles tivessem umas silvas lá ao lado da caverna, porque é complicado.
Quer dizer, 100 gramas de amoras hoje custam 4 euros no supermercado habitual. Portanto, não acredito que fosse um alimento muito fácil de encontrar por aí. Já agora, voltando às fontes proteicas e às polémicas da dieta paleo, o ovo. Galinhas no paleolítico, não acontecia. Comia ovos de pato, ou algo parecido com um pato. Não comia ovos de dinossauro antes que venha a piada, porque os dinossauros já estavam extintos. Comiam ovos de diversas aves de pequena dimensão. Comiam provavelmente carne apenas de animais que tinham à sua disposição. Portanto, não estamos a falar de carne de vaca e muito menos de frango e peru. Estamos a falar de algo parecido com um javali, algo parecido com um búfalo, algo parecido com um boi, algo parecido com um veado. Para quem gosta do Bambi, pois o homem do Paleolítico não gostava muito do Bambi. E, portanto, todas estas polémicas são muito bonitas no livro de Lorraine Cordain, ficam muito bem, ficam espetacularmente bem escritas, venderam milhões, bilhões e milhões de cópias, mas quando nós analisamos a ponto por ponto, confesso que ainda me dá para rir. Até à próxima.